Hoje a pregação é a segunda da série Despertar. E o foco será o despertamento para o nosso chamado pessoal. Então, o fato de você ter entregado a sua vida para Jesus e ser batizado foi porque você ouviu a voz de Jesus, o chamamento de Jesus, dizendo: vem, vem aí, segue-me. Agora, algo que tem intrigado o meu coração, e eu tenho pensado muito sobre isso, eu queria que você também viajasse um pouquinho aqui, só nesse momento comigo. Por que é que Deus escolheu você? O que Ele viu em você? O que Ele viu em mim? Você sabe, tantas pessoas que resistem a Deus, muitas pessoas que nunca vão desejar Deus, mas por que você está aqui agora? Pergunte-se por isso. Por que você, mesmo que lute, ainda há vontade de ler a palavra, você tem vontade de falar com Deus, e para quem luta, ou aqueles outros que já vivem uma intimidade profunda com Deus, por que Jesus fez isso? E para que Jesus fez isso com você? Será que você é mais bonitinho que todos? Eu também? Nós somos inteligentes, capazes, somos diferentes. Que tipo de pessoas nós somos para Jesus olhar para mim e dizer assim: ok, eu quero Israel, eu quero ele para mim. Por quê? Por que você? Eu, quando paro para pensar, eu falo, me sinto especial demais. Ok, não há nada de bom em mim que eu pudesse oferecer. E na verdade que eu acredito que se Jesus não tivesse me encontrado, lembrando da minha adolescência, facilmente eu teria jogado a minha vida fora, possivelmente teria feito mal para muita gente, morrido antes do tempo. Eu imagino que sim. Não estaria aqui falando com vocês se Jesus não tivesse me encontrado. Sabem como foi o processo da minha conversão, de alguém cheio de ódio no coração, foi exatamente morrendo no hospital que eu entendi Jesus e abri o meu coração para Ele, me encontrei. Mas aí a pergunta é: para que Ele te chamou? Para que Ele encontrou você? Eu sei que Ele te encontrou, agora para quê? O que Ele pretende para a sua vida? Porque quem chama alguém, Jesus nos chamou, chama para alguma coisa, não chama por nada. Por que Ele nos chamou? Quanto mais eu aplico a minha vida tentando explicar para você, colocar para você de uma forma mais simples, mais clara, eu vejo assim, realmente é simples entender Jesus e o seu chamado. Eu vejo que quando Jesus começou o seu ministério, Ele chamou pessoas que fariam parte da igreja que Ele ia edificar. Ele diz: vou edificar a minha igreja. E aquelas pessoas que iam fazer parte. Então Ele encontra dois pescadores, que são Pedro e André. E depois, mais à frente, Ele encontra dois irmãos. São dois irmãos, são pescadores e irmãos, Pedro e André. Outros dois irmãos, eu acho interessante Ele chamando irmãos. Eu falo o desfalque que deu na família, porque eles deixam tudo, E nos negócios, você vai entender um pouquinho. E Ele chama também Tiago e João. Desses quatro, que são os que Ele chamou inicialmente, 3 deles são os principais, que Pedro, Tiago e João, que são os principais, que Ele revela coisas especiais, que Ele chamou mais para perto de si. E Mateus 4,18, só me acompanha, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E eu quis ler para você entender isso aqui. E disse Jesus: sigam-me. Foi isso que Ele disse? Ele disse: sigam-me e é onde está a minha atenção, e eu os farei pescadores de homens. Então, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e eles estavam num barco com seu pai. E Zebedeu preparando as suas redes, Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, os seguiram. 2 coisas que eu quero falar aqui, que me chamam a atenção, antes da pregação, é que Jesus chama Pedro quando ele tinha pescado. Interessante, Pedro tinha pescado a noite toda, e Jesus entra no barco e diz: vai um pouco mais ao fundo do mar. E Jesus fala: lança as redes. É nesse momento que Jesus vai chamar Pedro. Pedro tinha esgotado todos os recursos, era um profissional, fazendo o que tinha que fazer, ele sabia o que estava fazendo, e aí tentou tudo, e aí Jesus fala: vai mais profundo e agora joga as redes. Ele falou: Jesus, nós já fizemos de tudo, ainda jogar aqui nesse lugar? Tá bom, pela tua palavra eu farei. E Pedro lança, e diz que pegaram tantos peixes que eles precisavam de 2 barcos, e os 2 barcos cheios quase afundaram. Então, o que me chama a atenção é que Pedro é chamado por Jesus nesse contexto, possivelmente a maior pesca
da sua vida, né? E eles deixaram tudo e foram. E também mais à frente, depois, ele encontra Tiago e João. Agora Tiago e João estão trabalhando com seu pai. Então eu imagino que eles têm uma empresa, que eles estão trabalhando nisso, que eles ajudam no sustento da família e de repente chega, ou possivelmente o pai treinou a vida toda, ele diz, e eles veem Jesus e ouvem Jesus. Possivelmente eles param, despedem do pai e dizem: ó pai, é o seguinte, a gente vai deixar o Senhor, a gente vai seguir Jesus, porque nós queremos aprender a pescar gente. Queremos ver o que é isso. Jesus fez um milagre ali maravilhoso que a gente já viu, a gente sabe o que ele está fazendo, nós vamos deixar tudo e seguir. Então, foi nesse contexto que as pessoas foram chamadas. E agora esses homens passam a conviver com Jesus, e eles recebem que nome? São chamados de discípulos de Jesus. E para resumir, né, as últimas palavras de Jesus, para você entender, antes de subir aos céus, foi essa aqui, Mateus 28, 18 a 20. Ele diz: então Jesus aproximou, então ele treinou os discípulos, está terminando o seu ministério, volta para Deus, ele prometeu tudo a eles, orientou, ensinou. Ele diz assim, aproximou deles, depois da sua ressurreição, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Agora ele é alguém que foi para o céu, que experimentou Deus, ressuscitou, ou eu não sei como é tudo isso, né? Mas o fato é que é restaurado o seu poder, diz: todo o poder agora foi me dado nos céus e na terra. De volta, eu reavi. Então, portanto, ele está dizendo: eu vou dar uma ordem a vocês, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, como nós devemos entender o nosso chamado por Jesus? É isso que eu quero gastar rapidamente com você. E eu resumiria assim, que somos discípulos, que devemos viver como discípulos e que fazemos discípulos. Esse é o nosso chamado. Chamados para ser discípulo. Então deixa eu explicar. Ser discípulo implica que nós não fazemos o nosso próprio caminho. Não é o discípulo que diz para onde vai. Não é o discípulo que faz os seus projetos para ver como o professor aprova. Não, é o contrário. O seu discipulador é quem faz e ele o segue. As suas regras e planos do discipulador. Porque ele é um seguidor, discípulo é um seguidor. Então quando você e eu somos chamados de discípulos de Jesus, nós somos seguidores de Jesus. Nós o seguimos, é a agenda dele, é o projeto dele. Então, significa que nós estamos à disposição do Mestre, nós entramos numa caminhada e num relacionamento de aprendizado. Quando ele diz: vinde a mim e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, ele está dizendo isso, convidando você para um relacionamento e uma caminhada com ele, e aprendizado diário daquilo que ele tem para dizer para a gente. Isso é discípulo, que anda assim com Jesus. E aí, você precisa olhar a sua vida desse jeito, como esse discípulo. Um discípulo de Jesus que está nessa caminhada e nesse relacionamento com ele, não termina até o dia que nós nos encontrarmos com Jesus. Não tem um tempo que você diz: agora estou bom. Para isso não, nós estamos sempre aprendendo e precisamos sempre estar com a nossa vida atrelada. Viver como discípulo, eu disse, isso é ser discípulo. Viver como discípulo implica em viver um padrão de vida e o padrão que se exige de um discípulo. Não é uma troca. No passado, era muito fácil entender quem era cristão. Eles tinham um conjunto de regras, que a gente não tem que viver daquele jeito, mas a gente não pode esquecer que tem um comportamento cristão. Tinha um conjunto de regras, e imediatamente nós sabíamos o que as pessoas tinham que deixar para ter Jesus. Então a gente ouve de idolatria, de maneira de se vestir, de conversas, de lugares de frequentar, tudo isso era assim que as pessoas eram. Mas quando vem nos nossos dias é muito complicado, parece que a gente não percebe muito mais o que significa ser discípulo de Jesus. Então qual é o padrão, o que Jesus espera de nós? Lucas 9, 23 a 26 diz assim: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, primeiramente, é a renúncia do mundo, da carne, renúncia ao diabo. É uma decisão de deixar tudo e seguir a Jesus completamente. Puxa vida, negar-se a si mesmo, abrir mão das minhas vontades, abrir mão do meu egoísmo. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão, isso é seguir a Jesus. Eu estou comprometido com Ele agora. Eu estou negando, eu estou abrindo mão de quem eu sou.
e dos meus desejos, para que os meus desejos sejam os desejos de Deus. E aí os desejos de Deus vão ser bênção para a minha vida. E quanto ao tomar a cruz diariamente, Champlin, que é um comentarista bíblico, diz que os evangelistas modernos caem na armadilha de pintar o discipulado cristão como algo fácil e potencialmente provocativo de prosperidade terrena, como um meio seguro de evitar os problemas humanos comuns. É claro que num primeiro momento a gente vem para Jesus pensando que Ele vai responder aos dilemas, ao que nós estamos sofrendo, e Jesus deseja mesmo. Mas a gente precisa entender que ao entrar num discipulado, nesse relacionamento com Jesus Cristo, não está dizendo assim, olha, ó, entra aqui, agora a sua vida vai ser a melhor possível. E por isso que muita gente, quem sabe você está frustrado aqui agora, porque está procurando uma zona de conforto espiritual para ficar lá e, puxa, está desconfortável, deixa eu encontrar um lugar, deixa eu ver um jeito para que eu não tenha que me esforçar, só sentar e venha a mim. E Ele não está dizendo isso do discipulado. Essa não é a verdade do Evangelho. Quando Jesus diz assim, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então quem quiser seguir Jesus, tem um caminho para perseguir. Qual é o caminho de seguir Jesus? O caminho da cruz. Eu lembro que eu fiz uma das pregações aqui, que quando você está com a cruz nas costas, que você sabe que é o caminho, você não está aqui caminhando com a sua cruz e pensando assim, puxa, deixa eu ver, eu vou fazer um investimento na bolsa e tal, eu pretendo comprar aquilo, eu vou fazer mais aquilo outro, puxa, eu vou visitar, eu vou fazer essa viagem, vou fazer... Não, você sabe onde vai dar, você está com a cruz. Qual é o caminho da cruz? O final é a morte, não tem outra saída. Então ele está dizendo, se você quer seguir a Jesus, eu e você, nós temos que tomar a nossa cruz. A nossa cruz está dizendo das coisas difíceis que nós temos que enfrentar no dia a dia. Muitas coisas difíceis. Então não se iluda que você vendo para Jesus e as coisas não estão bem, você fala, acho que tem alguma coisa errada. Não, está errado se você não está crescendo na sua fé e não está aprendendo com a situação, porque Ele disse, tome a sua cruz. Qual é a sua cruz? Está dizendo, qual é o peso na sua vida? Quais as dificuldades na sua vida que você está enfrentando? Ele está dizendo, tome, esse é o caminho de Jesus, da renúncia, da entrega, de viver completamente para Ele. E o final disso, o que Jesus faz com esse caminhar? Ele deseja que você seja totalmente absorvido por Ele. Eu e você. Porque o projeto é que você e eu sejamos a imagem de Jesus. Nós vamos sendo transformados cada dia, até que a gente seja parecido com Jesus. E o que faz isso é o negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Seguir em direção, nós sabemos onde vai terminar. Porque na verdade você e eu vamos morrendo, cada vez para nós mesmos, porque é a nossa cruz que devemos carregar. Então, deixa eu dizer uma coisa, se você está achando que está difícil demais, sua vida espiritual na época de pandemia, quem sabe você caiu espiritualmente, você está querendo desistir, tome cuidado, é exatamente isso que Satanás quer fazer com você. Porque não há esse lugar se chama Jesus. Se você estiver escondido em Jesus, então você vai experimentar uma vida de vitória e vai fazer sentido o que você está buscando. O siga-me, porque diz, se alguém quiser me acompanhar, é diferente desse siga-me. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Exige nós andarmos diariamente no caminho traçado por Jesus. E eu gosto de uma mensagem que eu nunca preguei, que tive lá no Shalom, só inicial, e fiquei lá. Um dia desses ainda farei. Que é andando nos passos e no compasso de Jesus. Essa é a ideia de seguir Jesus. Andar nos passos dele, mas também no compasso. Significa que nós não vamos na frente de Jesus, Ele é o nosso discipulador. Ele é o nosso mestre, nós seguimos a Jesus. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós vamos na frente de Jesus. Nós colocamos os carros na frente dos bois, na nossa vida espiritual, no nosso casamento, nos nossos projetos. Um discípulo segue Jesus. Precisamos aprender isto, né? Eu disse que uma coisa mais difícil que eu tive foi quando eu pisei num prego, numa outra cidade. Eu tinha comprado um terreno e fui lá olhar aquele terreno. E de repente eu estou andando, tinha uma tábua, eu pisei. E eu acho que eu estava de chinelo, alguma coisa assim. E perfurou e foi dolorido demais. E você pensa que vai passar. Inflamou de um jeito que não tinha mais o que fazer. Eu não aguentava de dor, então fui para o hospital e eles foram me atender. Bom, eu cheguei lá, o que eu fiz?
Deitei, né, do jeito que eu penso, sentei aqui, estou ali de olho, controlando a minha perna, segurando tudo certinho, então ele vai. Aí, de repente, olha bem para mim e fala assim, eu preciso que o senhor vire de bruço. Falei, de bruço? É. Por quê? Não, o senhor não pode ver. Falei, mas e o controle? Falei, exatamente isso. Porque quando você deita, ela trava você, você não consegue fazer mais com o pé. Você não tem, opa, tira ou dói. Não. Eu tinha que perder todo o controle e deixar que ela trocasse lá naquela ferida, naquele negócio inflamado, raspasse, limpasse. Nós gostamos de ter o controle. Nós falamos que a nossa vida é de Jesus, que nós seguimos a Jesus, mas constantemente nós passamos os braços pelas pernas, eu acho que traçamos, que eles falam, trançamos os braços pelas pernas, porque sempre estamos fazendo isto. Então, nós não seguimos, também significa que seguir a Jesus, nós não seguimos sem Ele. Nós não vamos na frente dele, mas também não seguimos sem Ele, não levamos a nossa vida cada dia do nosso jeito, sem perguntar para Ele, ou só perguntando quando o negócio complicou na vida. Não, nós seguimos cada dia. Nós também não seguimos sem o jeito dele. Há um jeito de Jesus de viver a vida. Há um jeito de você tratar no seu casamento, de tratar os seus funcionários, de tratar os seus patrões. Há um jeito de viver a vida de Jesus, de ser aluno, de ser professor. Não importa a área que você estiver, há um jeito, o jeito de Jesus. E por isso o mundo sofre, e a igreja de Jesus sofre, quando ela não faz isso, e o mundo perde a luz. Então, como nós devemos entender o nosso chamado de Jesus? Nós já vimos que somos discípulos, já aprendemos sobre isso, que vivemos como discípulos, e agora por último eu quero dizer que devemos fazer discípulos. É assim. Jesus termina dizendo, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nós ouvimos muito sobre que a eclesia é chamados para fora. E a gente pensa que esses chamados para fora é assim, Deus pega a gente de dentro do mundo e põe aqui dentro da igreja, que dentro da igreja é o fora. Mas é o contrário. Nós nos reunimos aqui e somos chamados para fora, para tocar esse mundo perdido, certo? Vivemos nesse mundo, mas o papel nosso é de ser luz e sal. Então, você e eu devemos viver nessa certeza que Ele nos chamou. E Ele diz assim, eu os envio. Depois Ele diz, vão e façam. E eu terminei aquele texto dizendo assim, vão e façam discípulos de todas as nações. Não tem outro jeito. Não há outro nome para dar para um seguidor de Jesus. Você não é membro de igreja, não é associado de igreja, não importa o que você quiser chamar. Jesus só tem uma classe de pessoas, é isso que Ele falou muito comigo. Só tem uma classe que se chama discípulo. E aí você está entendendo o que é um discípulo aqui, de Jesus. Discípulo é a única categoria que Ele quer, que Ele deseja. E aí você tem que se entender e se ver assim. E como discípulo, assim, Ele diz, eu os envio. Ele diz, vocês vão ser sal, vocês vão ser luz do mundo. Só que Ele diz assim, se o sal não tiver sabor, não serve para nada. Você gosta de comer comida sem sal? Quem aqui gosta? Tem gente que gosta, mas a grande maioria de nós quer um saborzinho do sal. Até na manga meio verde a gente põe um salzinho para ficar mais legal. Não é assim? Só que o que eu acho interessante é que não é só ter sabor. Você não pode ser um insulso espiritual. Que as pessoas te encontram e te veem e falam, não cheira nem fede espiritualmente. Isso é perigoso. Então a ideia aqui é para a gente tomar esse cuidado, que não pode ser assim. Mas o que me chama a atenção é que sal também preserva. Então esse mundo está perdido, morrendo nos seus pecados. Mas quando encontra você e eu, sua vida é restaurada no nome de Jesus, no poder de Jesus. E diz, mas se o sal não tiver sabor, não serve para nada. Se ele perder as suas propriedades, não serve mais. Mas disse a luz também, você pega a luz e esconde, né? Corta a luz aí, daí é fácil. Roberto, você está aí, corta a luz, apaga. Para mim 1 minuto. Ele falou, se você é uma luz que coloca debaixo de algo, ele falou, não serve para nada. Não serve para nada. Ele falou, mas se a luz brilhar, todo mundo vai ver que tem pelo menos uma luz no meio e esperança. É isso que Jesus fala para mim e você. Pode voltar, Roberto. Recebereis, ele diz assim, recebereis poder a ouvir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Aí você sabe, até os confins da terra. Até os confins da terra.
Para isso que nós somos chamados, para espalhar a mensagem de Jesus por todos os lugares, onde estivermos, sendo sal e luz. Jesus disse: vem e segue-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de almas. A gente não pode entender errado esse chamado. Parece assim: eu fui chamado para andar com Jesus. Jesus está indo: Jesus, estou te seguindo, beleza, estou aqui, eu venho na igreja, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço tudo que o Senhor pede. Pode ir, eu viro à direita, à esquerda. E ele falou assim: não, você está me seguindo para aprender, eu estou discipulando você, você vai aprender. Você vai aprender o quê? Andando comigo, você vai aprender o que é ser um discípulo meu. Você vai aprender as minhas características, a minha santidade, o meu padrão de vida. Você vai se comprometer comigo. E aí depois eu vou enviar você para que você seja uma pessoa que toca a vida de outras pessoas, que faz diferença na vida de outra pessoa. Então ele diz: vem, sigam-me e eu farei. Não é seguir para Deus me dar o carrão, não é seguir para Deus melhorar meu casamento somente, Ele vai fazer todas essas coisas. Não é seguir para que a minha vida fique melhor, para que eu tenha status, para que a coisa seja legal, para que eu viva bem nessa sociedade. Ele pode fazer tudo isso, mas é seguir Jesus e ser testemunha dEle, o mundo ser tocado por pessoas que valham a pena, que somos você e eu. Fomos chamados para aprender a pescar vidas. Amém, irmãos e irmãs? Amém? Puxa vida. Quem gosta de pescar, eu assisti ontem, ainda de manhã, né? Diego, eu acho que nós vamos ter que fazer um grupo da pesca, com objetivos evangelísticos somente, nada mais. Mas seria legal juntar um povo, e desse povo a gente vai fazer através disso e outras coisas, mas a gente pode aprender muita coisa também, né? Estava falando da pesca porque é legal, é especial. Mas imagina a alegria que cada vez que pega lá, peguei o peixe, né? E a ideia é assim: puxa, mais uma pessoa chegou aos pés de Jesus, que maravilhoso. Mais alguém se decidiu, mais alguém se encontrou. Então, nós precisamos, nesse chamado de Jesus, como discípulos, aprender a amar as pessoas perdidas. Aprender a amar as pessoas perdidas. Não olhar para essas pessoas e achar problema dela, está desse jeito que ela merece. Aprender a ser significativo espiritualmente. Eu sou disponível. Eu estou ali, essa pessoa vai chegar e vai ver: puxa vida, eu sei, eu já ouvi assim, olha, nunca fomos amigos. Já ouvi isso de pessoas contando, de um amigo de empresa: nunca fomos amigos, nunca nos falamos tão intimamente, mas eu sei que você é uma pessoa que, se eu precisasse pedir um conselho, você é uma pessoa que eu iria. Você entende o que é ser significativo espiritual? E agora, quando você, como pai e mãe, a última coisa que o filho quer é conversar com você. A esposa não quer te ouvir, o marido não quer te ouvir, ou o filho não quer. Então, aprender a ser significativo espiritual, aprender a ser uma resposta para essas pessoas desesperadas, perdidas nesse mundo, que não sabem o que fazer. Se para você está tudo bem, para mim não está tudo bem. Eu disse que voltaria aqui, não seria do mesmo jeito, mas em nome de Jesus, eu vou até o último momento que Deus permitir. Nós vamos trabalhar essa ideia de ser verdadeiros discípulos de Jesus. Tudo se resume no que você está vendo nesta manhã. A nossa vida é isto. É isso que Jesus espera demais, de nós, de cada um de nós. Quero te perguntar: onde estão os discípulos de Jesus? Onde estão os discípulos que agora entendem que não vivem mais para si mesmos? E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. O viver que eu tenho agora não é mais meu, ele diz, é de Cristo. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para aquele que me comprou e que me conquistou. Então, de novo, onde estão esses discípulos de Jesus? Onde estão as testemunhas transformadas e habitadas pelo Espírito Santo de Deus, que chega nos lugares e as pessoas, vamos mudar o assunto, porque essa pessoa é diferente, não porque você é um chato de carocha, mas porque, puxa vida, não me sinto bem falar esse palavrão na frente dele, sabe? Ou então, puxa vida, eu vejo que o seu casamento, que seus negócios, que o seu jeito de tratar os seus filhos é diferente. Me fala um pouco, eu estou aqui perdido, cara, não estou sabendo o que fazer, me orienta. Então, pessoas transformadas, habitadas por Ele, pelo Espírito Santo. Onde estão os discípulos e discípulas, pescadores de vidas, de almas? Onde está a nossa paixão por isso, nosso desejo por isso? Você está vendo que eu estou colocando lá, está vindo criança com você?
E o seu visitante? Quem é? Quem é a pessoa que Deus tem incomodado o seu coração para você orar? E a gente começa a amar as pessoas orando por elas. Quem são as pessoas que nós oramos, que nós queremos ver diferença na vida? Você quer estar pronto para a próxima pandemia? E não cair espiritualmente mesmo e morrer de uma vez por todas? Aprenda agora. Quero pedir para você, aprenda agora. Com isso que estamos falando. Reveja essa sua espiritualidade morna que se tornou. E peça perdão de Deus e misericórdia de Deus e fala, enche-me do teu Espírito. E não há outro jeito de encher do Espírito, a não ser andando com Jesus diariamente pela leitura, meditação, oração, jejum, comprometimento com a igreja do Senhor Jesus. Não há outra saída. Despertar, que Jesus desperte a nossa alma, o nosso coração. Um dia você ouviu Jesus dizer, vem e segue-me, e eu te farei um pescador de almas. Eu estou aqui por isto. Eu fui consagrado antes de nascer, pelo meu pai. Insistiram tanto para ele ser pastor, ele falou, não serei. Mas se o meu primeiro filho for um menino, eu vou consagrar ele para o Senhor. E ele fez isso, e o primeiro fui eu. E eu nasci. E eu briguei com meu pai. Falei, estou fora dessa. Pastor. E depois ele já era pastor. Ele se tornou um pastor mesmo, uma bênção para a minha vida. Você já ouviu disso? Eu falei, pastor, de jeito nenhum. Por causa do que ele sofreu, eu falei, se tem uma coisa que eu não serei na minha vida, é pastor. Eu tinha raiva disso. Porque também eu fazia algumas coisas, ele falava assim, as pessoas me chamavam de capetinha na igreja. Então por isso que eu disse, o caminho era mau, meu. Capetinha. Sabe aqueles carrinhos de rolemã? A igreja inteirinha estava por fora, toda marcada pelo meu carrinho de rolemã. Esse era o menino, que o diácono saía correndo atrás, na hora do culto. Eu adorava ver o diácono atrás de mim, então eu passava o culto correndo, e eles, naquela época, daquele jeito. Então, mas tem coisas piores, não vamos falar só que dá para falar, né? Entende? Era assim, um capetinho. E aí, que é uma intriga, porque algumas vezes meu pai dizia assim, você foi chamado, meu filho, você é pastor, você não pode... Detestar, quer dizer, eu não sou pastor, eu sou uma criança, sou um adolescente, quero viver minha vida. Um dia eu tive um encontro, mudou tudo. Aí ele dizia, não faz isso não, filho. Não faz isso não. Ele estava preocupado que agora eu estava deixando a vida equilibrada que eu tinha para ir, porque no passado ele encheu, falou, não, hoje eu estou indo porque eu ouvi Jesus falar comigo. Entende? Eu ouvi Jesus. Qual é o chamado de Jesus para o seu coração? Porque a questão assim, você fala assim, o pastor é chamado. Não. Todos fomos chamados para ser discípulos de Jesus. E quem sabe você é alguém que se perdeu no caminho aqui. Você fala, pastor, eu não tenho entendido muito, não estou seguindo desse jeito. O que o senhor está dizendo? Porque qual é a fala minha? Foi, nós somos discípulos, vivemos como discípulos e fazemos discípulos. Quem sabe você fala, eu me perdi nisto. Eu não tenho entendido o que é ser discípulo. Talvez seja um bom membro de igreja, quem sabe um associado, um frequentador de igreja. E olha, querido, você fique como você quiser, essa igreja está aberta para você. Só que eu sei que a hora que o Espírito Santo tocar o seu coração, que não serei eu sei que será irresistível, e você vai abrir o seu coração. Eu tenho pregado e orado para que Deus toque irresistivelmente em você, e você experimente isso que Ele tem para a sua vida. Então, meu objetivo hoje foi de ajudar você a entender quem é você, como você deve viver e o que você precisa fazer. Quem é você, como você deve viver e o que você precisa fazer. E eu espero muito que você tenha entendido. Quero que você fale comigo assim, sou discípulo. Bem forte, de novo, sou discípulo. Deixa eu dizer, você que está em casa, onde estiver agora, você pode falar também. Nós estamos na presença de Deus, você tornou a sua casa um ambiente especial de Deus, então aproveite. Então vamos falar juntos? Sou discípulo. Preciso viver como discípulo. E fazer discípulos. Nós vamos trabalhar muito isso em 2 meses, eu vou conversar isso com vocês, vou ajudá-los. Nós vamos terminar essa série no final de 2 meses, com coisas muito práticas que eu quero ajudar você. Mas o meu desejo é ajudar você a multiplicar a graça de Cristo na sua vida. Por isso esteve o ano passado e continua aqui. Multiplicar a graça de Cristo na sua vida. A água parada morre. Perde o seu sentido. É a água corrente que faz sentido.
Rios de vida têm que fluir de nós. Então, multiplicar a graça, todos devem fazer, e depois multiplicar aquilo que Deus te deu. Qual é o seu ministério? Estou trabalhando com pessoas, formando pessoas, colocando gente do meu lado para que sejam pastores e líderes, e é essa a ideia. No que você é muito forte e bom, ensine alguém, põe do seu lado. Ou se você fala, não, eu só sei ler a Bíblia. Pastor Melvin me disse o seguinte, então, possivelmente ele esteja assistindo agora, ele e Francis, diz que foi determinante uma época da sua vida espiritual. Pastor Melvin, Dr. Melvin, vocês conhecem. Ele disse o seguinte, lá nos Estados Unidos agora, que ele voltou, né? Ele disse o seguinte, havia um grupo, e nesse grupo nós éramos cobrados semanalmente, como foi seu tempo com Deus, de oração, meditação. Ele falou, aquilo nos ajudou, aquilo mudou a nossa história. Puxa, irmãos, nós precisamos aprender, então, o que você é bom? Se você for só bom em ajudar nisso, ajude. Eu sou bom em ler a Bíblia, orar, entender. Quer sentar comigo? Quero te ajudar. Eu sei os textos, os livros certinho, do início ao fim. Ajude, não importa. Multiplique. Eu toco teclado, ok, põe alguém do lado para aprender. É assim que a igreja de Jesus se multiplica. É assim que do lado da Roberta está agora Ieda. Por quê? Não precisa pôr lá, tá? A Ieda era amiga da Sercontel, que trabalharam juntos, e ela viu na vida da Roberta, Jesus Cristo, e aprendeu de Jesus, e hoje está aqui batizada, e lavada pelo sangue de Jesus, e a gente espera que você encontre outras Iedas, como a Roberta te encontrou. Amém, irmãos? Essa é a ideia de Jesus para o seu coração e o meu coração. Então, tome essa decisão, eu sou discípulo, preciso viver como discípulo, e fazer discípulos. E eu diria assim, comece dentro da sua casa. Comece discipulando os seus filhos, a sua família. A pregação daquele domingo é fale ao deitar, ao levantar, ao andar, põe nas portas, põe nos batentes, prega no guarda-roupa. Ele está dizendo, faça tudo o que você puder. A gente começa dentro de casa. Se a sua família for transformada, seu casamento for bom, eu não preciso criar ministério para cuidar do seu casamento, porque Jesus já cuida. Amém, irmãos? Aí você deveria, em vez de estar aqui precisando de cuidado, você deveria estar cuidando de outros. Paulo está dizendo, puxa vida, vocês já deviam ser mestres e são crianças ainda. Jesus nos chama, então pare de sentar e ficar esperando qual vai ser a comidinha hoje da minha boca. Pois você vai morrer espiritualmente. Jesus está chamando você e eu para vivermos como discípulos dele. Feche os seus olhos e eu quero fazer, podem colocar em pé todos, e eu quero fazer 3 apelos nesse momento. Todos com seus olhos fechados, na sua casa também. O primeiro apelo é para quem ainda não tem Jesus na sua vida. E eu vou te explicar isso como eu explico sempre. Não é o fato de você gostar de Jesus e até ter uma igreja, admirar Jesus. A pergunta é assim, você teve um encontro? Você abriu o seu coração? Você convidou Jesus para ser seu Senhor e Salvador? Se você nunca fez isso, todo mundo, quando o ladrão Jesus está entre os 2 ladrões, está representando a oportunidade e a decisão que todo ser humano terá que tomar. Um deles, os 2, eram pecadores. Um deles reconhece o seu estado e pede perdão e pergunta, Jesus, você pode me levar para o seu paraíso quando o Senhor foi? E o outro diz, se você é Jesus, desce daí e muda. Todos terão que um dia chegar diante de Jesus e dizer, eu aceito ou rejeito. E eu não vou facilitar, deixa eu dizer uma coisa. Jesus diz, ou você cai em cima de Jesus, ele é a rocha, ou você cai em cima de Jesus e se despedaça, ou essa rocha cai em cima de você, ou você cai em cima dessa rocha e se quebranta, que é você que tomou a decisão de pular e se quebrantar e se arrepender, ou essa rocha cairá sobre você e te despedaçará. Queria ser fácil com você, mas essa é a verdade. Todos teremos que dizer sim ou não a Jesus. Meu convite a você aqui, você que me assiste, Jesus tem um chamado para você. Ele quer reconciliar você com Deus, ele é o único caminho. Não há outro chamado, vem e segue-me. Atrela a sua vida a mim, eu vou fazer de você, e você vai experimentar o melhor da vida. Então Jesus te chama. Então, a primeira pergunta é, alguém aqui nesta manhã, nesse tempo que me assiste, que está ouvindo a voz de Jesus, aqui presente eu quero que você levante a mão, todos com os olhos fechados, só me diga assim, Jesus está falando comigo nessa manhã, eu quero abrir o meu coração. A gente não vai chamar à frente, ninguém vai chegar ao seu lado também, porque não dá, só vou pedir que você dê o seu nome antes de sair, para a gente te acompanhar.
Mas alguém aqui nesta manhã está dizendo assim, eu ouvi a voz de Jesus, eu quero abrir meu coração para Ele? Alguém assim? Jesus está falando com você. Se Ele não estiver, não tem problema. Se você ouviu, o seu coração está pegando fogo, tira o medo, não precisa ter medo. Jesus não está te cobrando nada. Está pedindo para você abrir o seu coração. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Também eu quero aproveitar no segundo apoio e perguntar se alguém que se desviou, que se afastou, ou está afastado de igreja, falou, eu quero reconciliar com Jesus. Alguém assim? Levante a sua mão, eu vou orar por você também. Alguém aqui que está reconciliando com Jesus hoje, voltando para Ele? Só levantar a mão, eu vou orar com você. E o terceiro é para quem, você que já tem uma experiência com Jesus Cristo. Você vai dizer, Senhor, reaviva no meu coração o seu chamado. O Senhor não me chamou para ser associado, o Senhor não me chamou para ser frequentador, o Senhor não me chamou para ser esquenta-banco, o Senhor não me chamou para ser membro, o Senhor me chamou para ser discípulo seu. Renova isso dentro do meu coração. Fala isso para Ele, me ajuda a ser o discípulo que o Senhor deseja, esse seguidor que o Senhor deseja. Vou orar nesse momento, Pai. E ora primeiramente se houver, através desse culto online, uma pessoa que está abrindo o seu coração para Jesus agora, que o Senhor possa visitá-la com poder e graça. Toca nesta vida, Pai. E que ela possa entender o quanto é amada a Ele, e ela possa entender o quanto são amados por Ti. E que o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem o melhor para a nossa vida, que nos aceita do jeito que somos. Então abençoe essa pessoa e que ela possa mesmo convidar agora. É só você dizer, Jesus, eu te convido para entrar no meu coração, perdoa os meus pecados, entra na minha vida e muda a minha vida. Jesus fará isso imediatamente. Faça essa oração a Ele. Se você também está voltando para Jesus, você tem se afastado dEle, Ele está te falando agora, volta para mim. Você ouviu Jesus falar novamente? Diga assim, Senhor Jesus, estou de volta na Tua casa, estou aqui, muda a minha história, renova novamente. Eu quero renovar o meu compromisso, quero ser seu, quero ser sua, quero ser seu discípulo. Ore assim e Jesus fará. Você que já tem experiência com Jesus, diga, Jesus, restaura o meu coração, por favor. Derrama do seu Espírito, derrama uma nova unção sobre a minha vida. Eu creio nesse novo tempo, eu quero aprender com essa pandemia, eu quero experimentar o novo que o Senhor tem para a minha vida. Faz esse novo no meu coração, Pai. No nome de Jesus, ore a Ele. Disponha-se a Ele e Ele vai fazer isso na sua vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu explicar uma coisa online, só para você entender. Se alguém está decidindo por Jesus, você que está nos assistindo, mas aqui também, há um telefone 3336-0699, que é o WhatsApp da igreja. Diz para mim, estou voltando para Jesus, estou restaurando o meu relacionamento com Jesus, e a gente vai entrar em contato com você e vai te ajudar. Até se você está aqui também. 3336, depois a gente tem que pôr isso, né? 0699 é o WhatsApp da igreja para a gente conversar com você. Muito obrigado, queridos. Uma boa semana. Vamos aplaudir a Jesus e agradecer a presença dele aqui. Viva uma semana de vitória e uma semana como discípulo de Jesus. Amém?